O mercado muda, a sociedade evolui e você acompanha tudo aqui. Zampieri pode mais. A voz da Zampieri no ar. Bem-vindos ao Zampieri Pode Mais, um podcast que mergulha no mercado imobiliário. E hoje o nosso mergulho vai ser um pouco mais fundo, gente. Nós vamos falar, sabe do quê? Da nova resolução 332/2025 do Conselho Federal de Química, que determinou que toda piscina de uso coletivo, e isso inclui o condomínio, tenha um químico responsável para cuidar da água da piscina e tenha a RT emitida. Eu sou Solange Silos e vamos juntos nesse mergulho para discutir isso. Nós temos aqui 3 convidados maravilhosos. Vamos lá, Lorena Ormundo, diretora da Maria Piscinas, técnica do meio ambiente, especialista do tratamento de águas e piscinas e uma pessoa que luta muito pelo conteúdo do condomínio, com podcast, com eventos, com cursos, com prêmios. Então, ela gosta da verdade que seja dita na mesa e da informação ser compartilhada, né? A Bianca Mires, bem-vinda, engenheira sanitarista e ambiental. Ela é diretora da Gênios Engenharia e tem mais de 7 anos em experiência em tratamento de água e esgoto. E o Dr. Francisco Vasco, nosso advogado condominial convidado, presidente da Comissão de Condomínios, chama Comissão de Condomínios ou Comissão Condominial? Comissão de Direito Condominial da OAB Alagoas. Obrigada por estarem aqui. Vamos começar a querer entender um pouco e esmiuçar esse assunto. Vamos lá? Bianca, começando por você. Eu queria saber o seguinte, qual foi a motivação técnica dessa resolução? Da onde surgiu isso? Como surgiu isso? Isso era uma coisa que já vinha sendo falada? Isso era uma necessidade que já acontecia? Ou caiu do nada? Como assim? Explica pra gente. Então, a motivação do CRQ é a manutenção da saúde dos usuários das piscinas públicas de uso coletivo, que inclui condomínios, mas também hotéis, beach clubs. E aí, o que acontece? Assim, dependendo da sua idade, a gente vai lembrar de que, há um pouco tempo atrás, nós precisávamos fazer uma avaliação física, nós precisávamos fazer um exame físico, passar pelo médico para entrar numa piscina pública. E essa prática ela foi se perdendo ao longo do tempo, com a popularização também, né, das piscinas, porque antes nós tínhamos acesso a um número um pouco mais limitado. E aí o CRQ, né, como responsável por tratamentos, por tudo que envolve a área química, resolveu fazer essa resolução para tentar, né, aproximar a qualidade, garantir a qualidade das piscinas de uso coletivo. E aí ele fez, né, foi pensado por um tempo, e em junho de 2025, ele emitiu a portaria 332, que fala dessa manutenção de uma ART, que é uma anotação de responsabilidade técnica, que todo condomínio, toda a piscina coletiva, ela precisa ter, inclusive ele deixa claro que esse documento ele precisa estar exposto, né? Então a gente já fornece um quadrinho para que o responsável pela piscina exponha isso, para mesmo garantir a qualidade para que a gente vá, né, aproveitar o lazer, mas com qualidade, né? Garantindo a manutenção da saúde. Gente, eu lembro desse exame para piscina. Eu também. Quando eu era pequena, eu tinha que fazer em clube, né? A gente tinha Era que bem passar normal. pelo exame médico. Era comum. Eu nunca tinha atrelado uma coisa a outra. Legal. Doutor Francisco, a norma já nasce, né, sob polêmica. O Conselho colocou essa norma. As entidades, as pessoas ligadas ao condomínio, enfim, as classes, né, as entidades de classe, estão falando que isso é um excesso regulatório. E aí, o que é que você me diz disso? Eu vou ter que ter cuidado aqui com as palavras, senão elas vão bater em mim. Tudo aquilo que vem para trazer mais segurança e mais conforto, principalmente para os condôminos, né, tem que ser levado em consideração e merece a atenção
dos síndicos. O que se questiona nesse caso, e aí cada um vai ter sua justificativa para isso, é a questão dos valores que vão ser cobrados para o condomínio. A gente não pode esquecer que o condomínio é uma grande repartição de despesas, não tem finalidade lucrativa. Então, no fim das contas, vai para o orçamento da edificação e vai ser compartilhado por todos. Mas, sem dúvida alguma, é algo que traz algo, é algo que agrega no dia a dia do condomínio, porque a gente está tratando aqui de segurança, né? De questão de doença de pele, da melhor forma de você tomar um bom banho. A gente tem crianças, né? Crianças até bem novas, se banhando em piscinas de condomínios. Nós temos condomínios que são verdadeiros clubes, né? Com várias e várias pessoas, né? Uma massiva quantidade de frequentadores, de visitantes que não fazem o exame, né? Para saber se podem adentrar a piscina. Então, por isso que acaba sendo até salutar a emissão dessa norma. Claro, vai ter questionamento, vai ter resistência por esse aspecto, no meu entender, financeiro, mas que se veio para trazer uma maior segurança, na minha concepção, é algo que é válido e que deve ser cumprido. Exato. Lorena, você vive esse dia a dia há muito tempo. Quanto tempo, Lorena? 15 anos você vive essa rotina, Sim. ok? E o que você fazia exatamente antes dessa resolução? Tá. Deixa eu só explicar um pouquinho, só para complementar a fala dos colegas, que na verdade não tem nada novo, tá? Essa lei é de 81, tem exatamente a minha idade. E aí, essa resolução que foi feita agora, que é nova, que é de junho de 2025, mas é uma lei que é desde 81. Inclusive, era até muito antiga, a gente falava que era uma lei muito antiga, que precisava ter alguma... Não era cumprida, então? Regulamentação. Uma regulamentação isso, até para poder trazer uma nova... Que para mim não é novidade, porque eu já trabalhava dessa forma, né? Então, já aqui em Maceió, para mim foi só assim, só um plus que eles me deram, porque a gente já trabalhava com acompanhamento químico. A gente vê a necessidade de ter um químico responsável acompanhando, porque nada mais é do que a piscina a gente vê como uma roleta russa. A gente tem aquele profissional que limpa, que deixa a água bonita, mas a gente não tem a certeza de que aquela água está saudável. A gente fala de piscina é saúde. Nada mais é do que saúde, né? Então, a gente vê aí a rotatividade de banhistas, ainda mais quando a gente tem o Airbnb hoje em alta na nossa cidade, que é uma cidade turística, né? O sol, todo dia tem o sol, então a gente tem dificuldade de fechar a piscina para fazer uma limpeza. Como que você não tem um acompanhamento químico numa piscina? Como é que os moradores não querem ter um acompanhamento químico com a segurança na piscina que o filho dela usa, na segurança de que a mãe faz uma hidroginástica que ela própria usa, né? Então, piscina nada mais é que saúde. É a gente fazer conta quanto que vale a sua saúde. Exato. E o que é o acompanhamento químico na prática? Vamos lá, eu não entendo nada, eu sou leiga. Mas eu quero entrar na piscina, quero que ela esteja limpa, cuidada, clara, bonita saudável. E saudável, exatamente. Para mim, para meu filho, para meus pais, Sim, enfim, claro. né? Então, o que é isso? Por quê? Por que eu estou perguntando? E aí, gente, antigamente o piscineiro, até hoje o piscineiro não vai lá, não limpa, não faz isso? E como que é isso? Que significa isso na prática? A piscina tem a água da piscina tem parâmetros que precisam ser regulados. A gente precisa controlar o teor de cloro. Cada piscina tem uma dosagem de cloro específica, que é através do volume de água. Então, não existe fórmula. Portanto, cada piscina tem que ser tratada com um olhar diferente. A gente tem que controlar o pH, a alcalinidade. São esses parâmetros que, de repente, pode desencadear, inclusive, uma doença na gente. Às vezes, a gente tem mulheres, a gente tem as doenças dos fungos, as candidíases que a mulher tem. Peguei na piscina. Não, você não pegou na piscina, desencadeou porque o pH estava desregulado. Então, você vai... Então, são coisas que acontecem na piscina. Depois que eu usei a piscina, eu fiquei... Não foi. O parâmetro desregulado fez com que você desencadeasse a candidíase. Então, são coisas que o químico consegue ver. Você deixando os parâmetros de controle da piscina, não tem esse problema. Vou perguntar daí para vocês todos, então. Vocês sentem, como você falou, é interessantíssimo, porque essa informação eu tive agora, que já existia uma lei, que essa é apenas uma resolução que vai fazer cumprir uma lei já existente, né? Na prática, a gente está falando assim, o que é que vai mudar? Doutor Francisco, tecnicamente, então, onde começa e onde termina a competência deste órgão para poder mudar essa legislação, ou para poder fazer cumprir, desculpa, mudar não, para poder fazer cumprir uma legislação que a gente está vendo que é importantíssima. Só vai ter que agora olhar como que é.
Para efetivá-la, né, na verdade. Eu vou dar um exemplo aqui muito para ficar claro. A gente tem algumas questões por lei que são exigidas na questão da engenharia. A RT, por exemplo. A gente sabe que toda obra precisa ter um RT, né? Pelo engenheiro responsável, a empresa precisa estar cadastrada no CREA, e eu faço esse paralelo em relação a essa resolução, né? Cabe ao condomínio emitir RT, ter o responsável pelo acompanhamento, né? As empresas, eu acredito que a partir de agora vão até se especializar mais, porque o mercado vai demandar mais fiscalização e mais esse acompanhamento. Então, tecnicamente, é uma responsabilidade a mais para os síndicos, né, dentre tantas outras. E aí, na verdade, você precisa seguir o que está na resolução. A resolução, ela tem algumas questões bem técnicas, mas também tem outras que são claras, como os documentos necessários, né? Você tem que deixar num local exposto, você tem que ter RT, porque no momento de uma fiscalização, assim como qualquer outro órgão, vão acontecer as penalidades caso não sejam seguidas essas diretrizes, digamos assim, né? E, gente, o piscineiro, a figura do piscineiro, ele vai continuar. Só que ele vai ser treinado, que é o que você faz, né? Sim. Então, esse piscineiro, ele vai ser treinado e vocês vão acompanhar a qualidade dessa água de X em X tempo? É isso na prática? Na prática é assim que precisa acontecer, né? Os piscineiros, eles precisam ser treinados, que é um trabalho que a Lorena já faz, né? Essa educação continuada. E o que é que acontece? Eu queria só fazer um adendo à pontuação do doutor Francisco Vasco, que é mais uma obrigação, né, para o condomínio. Eu queria trazer uma outra perspectiva. É menos uma preocupação para a gestão. Mas não foi uma crítica, não. Não, eu entendi. O síndico não tem mais uma responsabilidade, muito pelo contrário, ele está dividindo a responsabilidade com a empresa preparada. Exatamente. Porque o síndico responde civil e criminalmente, pela piscina do condomínio também. Então, quando ele tem um químico responsável que está ali agora diariamente cuidando da piscina dele, aquela responsabilidade dele ele não tem mais. Olha a palavra aí, ó, é Exatamente. isso aí, diariamente. Gente, é diariamente isso? O acompanhamento O acompanhamento é diário? precisa ser Como vai diário. funcionar isso na prática? Me diga. Como eu trabalho, a forma que eu trabalho, a gente tem de forma remota, os piscineiros mandam para a gente, através de aplicativo, todos os parâmetros da piscina, a gente acompanha, a gente tem uma tabela, a gente vai colocando, e uma vez de quinzenal, a gente vai em loco, no condomínio, para poder Pegar ver a tudo amostra que da ele água. falou, Da água. todo o histórico da piscina, a gente vai confrontar com aquilo que a gente está vendo. Então, todos os dias, a gente tem todos os parâmetros. Eu conheço todas as minhas piscinas. Eu sei, aqui está vazando, aqui está um pouco esverdeada, aqui não decantou como deveria. Então, qualquer grama de cloro a mais, quem coloca, quem autoriza a aplicar ou não, sou eu. Então, eu sei toda a vida da minha piscina. Não sei até quando eu vou conseguir fazer isso, tá? Mas hoje a gente tenta fazer isso. Por quê? Nós somos uma equipe. Eu não tenho um piscineiro, eu não tenho um contrato com o piscineiro, mas nós acaba se tornando uma equipe, né? Ele trabalha na parte dele, eu trabalho na minha, a gente faz um trabalho de excelência para dar tranquilidade para o síndico. Esse dinamismo, a tecnologia também ajuda muito. Muito. Porque, né, Lorena tem um aplicativo que aquele piscineiro mais antenado com a tecnologia. E tem ele aqueles já- também que não tem. que não tem problema, que vai mandar áudio porque a gente tem dificuldade de escrever, não tem problema, vai mandar o áudio, vai ser... Mas precisa. Isso. Essa fiscalização, porque assim, quando foi emitida a RT, e a RT é bem o que ela fala, a ART é sigla de anotação de responsabilidade técnica. Então, quando eu emito uma ART, seja para uma obra, vamos usar a analogia do Dr. Francisco, toda obra precisa ter uma ART. Por quê? Porque ela precisa ter um responsável técnico por tudo o que está acontecendo. Então, todas as técnicas empregadas, os erros que acontecem, as soluções que são encontradas. Então, a ART serve para isso. Não é só um documento que precisa estar exposto num lugar que não leve chuva para não borrar. Não é. É realmente a divisão da responsabilidade. É o síndico mostrar proeficiência e preocupação com a saúde e bem-estar do condomínio. Sim. E, gente, se a gente for olhar, a gente começou a abrir o podcast falando que, antigamente, há uns poucos anos atrás, precisávamos fazer um Porque exame. a lei é na deixar minha por idade, isso, não né? ficou legal não, viu? Depois eu Hoje- falei, entreguei Eu minha idade. sou mais novo que a lei. Zampieri pode mais. Hoje foi dia de mergulho e
conta de segredo. Revelação. Tive que contar que eu lembrava, fazer o quê? E eu ainda tive que falar a minha idade, ó. Revelações aqui. Então, a gente precisa, né, garantir esse bem-estar. Vamos lá. Nessa evolução de 81 para cá, o número de piscinas cresceu. A dinâmica de vida cresceu. Porque, veja, eu trabalho na área de segurança, né? Eu comecei minha vida trabalhando como técnica em segurança. E a gente estuda muito acidente. Tinha um número absurdo de acidentes de criança em piscina. Por causa desse número alarmante e do acesso a piscinas, então o número de piscinas foi crescendo, qual foi a dinâmica que se instalou? Todo pai de um bebê coloca ele para fazer, para estudar, né? Para aprender a nadar muito cedo. Isso. Cada vez mais cedo. E eu vejo pessoas fazendo isso usando a estrutura do condomínio. Mas E hoje, se você tiver um condomínio que não tem piscina, ele não vai nem valorizar. Não, tanto quanto. Isso. exatamente. Idosos também, né? Idosos, A hidroginástica. hidroginástica nos Exatamente. idosos, nas piscinas. Mas, Solange, você já imaginou quantos idosos... Hoje, a diabetes é uma doença que não tem idade, né? Mas imagine quantos idosos têm diabetes e usa a piscina para fazer aquele exercício. Se a piscina tiver com alguma coisa, alguma bactéria, algum fungo, e aquele idoso tiver algum ferimentozinho que tem dificuldade de cicatrização naquela piscina, como é que faz? Né? Adquirir se a piscina não está sendo acompanhada. Muito interessante, porque é isso. Quando uma resolução sai, quando uma nova lei sai, o que acontece sempre? Vem a dificuldade, porque toda mudança gera dificuldade, né? Mas vamos fazer assim, ó. Não é dificuldade, é informação. Você, de posse de todas as informações, e por isso que a gente está trazendo esse assunto aqui, mas de posse de todas as informações é muito mais fácil, né? Vocês conversaram, doutor Francisco, e falaram sobre o ART. Tem muita gente que não sabe nem o que é essa sigla, né? E aí eu gostei porque o dia a dia do condomínio, já todo mundo entende que para reformas e para melhorias da sua unidade ou das áreas comuns, precisa ter um responsável técnico. Né? A gente lembra antigamente o quanto era de coisa que caía porque alguém tinha ido lá, né, e tinha pegou alguma coisa estrutural e dava problema. Então precisou sim se mudar isso e hoje é uma rotina absolutamente normal. Você tem algum problema com isso ainda juridicamente? De gente que faz a reforma e não traz o profissional? Diariamente. Jura? Ainda tem. Então Tem veja bastante. que é um longo caminho até educar. Tem cidadão que quebra uma viga estrutural, uma parte mais sensível do condomínio e acha que está fazendo a melhor reforma da vida dele. Né? E só vai ser impedido muitas vezes com ação judicial. Né? Porque não tem nem o mínimo de bom senso. Porque isso, o bom senso já alertaria ele de, primeiro, procurar o síndico, apresentar o projeto de reforma e aí você apresenta em seguida o responsável técnico, né, e executa a obra. Mas não simplesmente a seu bel prazer começar a quebradeira no condomínio, na sua unidade, né, trazendo perigo para os outros. Só uma questão, pegando a fala da Lorena, como a gente precisa primeiramente conhecer o conteúdo daquilo que é emitido, no caso a resolução, para depois até fazer críticas. Né? Perfeito. Eu pesquisei, elas principalmente, que são da área, a gente foi em conjunto até a sede do Conselho Regional para conversar e buscar mais informações, passamos até a entender um pouco mais sobre como é que está sendo feita essa aplicação, como é que vai se dar na prática. Então, quem é da área tem que ter esse olhar especial para fazer aplicar, e não simplesmente dizer que não vai seguir e que a resolução é só um caça-níquel, excesso de burocracia, é uma burocracia. Né? O Lorena acabou de falar que às vezes a gente não faz essa reflexão. Uma pessoa que tem um diabetes, né, e ela vai se prejudicar ali ao ponto até de vir a falecer, né, se tiver uma complicação, amputar alguma coisa, uma dedinho, complicação alguma maior. coisa. Então, Perfeito. e é uma É visão verdade. de quem está ali no dia a dia, né, para nos trazer e trazer esses exemplos aqui para podcast, para entrevista, programa. Os riscos, né? Saber os riscos. Então, não saiu a nossa primeira... Minha primeira pergunta foi, da onde veio isso? Não é? Porque às vezes a pessoa pensa assim, gente, eu sou síndico, e aí eu estou aqui agora, eu tenho uma dotação orçamentária, e aí, de repente, alguém fala assim, ó, a partir de agora é assim, assim, assado, vai aumentar meu custo. Fala nisso, vou pegar você. Vamos falar em custo. A pergunta que
Tá. Todo mundo quer escutar. O que é isso na prática? Isso vai custar o quê para nós que somos condôminos, vamos supor assim? Ou para eu que sou o síndico, ou para eu que sou uma administradora, eu preciso esclarecer o síndico e já levar, inclusive, uma solução e quanto seria e etc. Tá, eu já mudo, não falaria em custo, seria o investimento, né? Legal. Seria o investimento do condomínio, porque ele está trabalhando com saúde, Marketing. né? E aí, Foi bem. Se A me área de der- vendas fala isso o tempo Se inteiro. botar, eu chuto pro gol. Mas é um investimento. O síndico precisa, né, pensar nos condôminos, nas crianças. E você pode economizar em tudo no condomínio, mas na saúde não. Né, a piscina é um lazer, mas é um lazer que tem que ter uma atenção, né, um lazer que tem que ter cuidado. Eu tô na piscina todos os dias, eu vivo de piscina. Né? As minhas filhas foram criadas com piscina. E eu sei quanto que a gente pega de coisa que vocês não sabem, né? De que falar, nossa, que nojo, tá aí. É fezes toda semana, sabe? Então, quanto que vale a sua saúde? É a pergunta que eu faço para aquele síndico, né? Será que 50 reais... A Bianca fez uma conta, Fiz. Por né? mês. 50 reais por mês, você... Fica R$50 por mês, o quê? R$1 É o valor da ART. diluída. Diluída durante, porque é anual. A ART tem que ser anual, mas além dessa ART anual, que vai ficar lá fixada na sua parede, na portaria que tem que estar lá visível, você tem o acompanhamento químico, tá? Então, esse São é dois custos diferentes. Sim, Então, sim. vamos lá. Primeiro, a ART. Isso. Quanto custa, em média, uma ART e se ela depende da quantidade, do tamanho da piscina, da quantidade... não. Não, a ART é um ART, documento... um valor Isso. único. Que valor único? Custa quanto? Anual. A gente está Isso. falando de um investimento gigantesco de R$630. Pronto, gente. Vamos diluir isso por ano? Por ano, por mês, por 12 meses, ficou em torno de R$52. Então, assim, Já faço mais, viu, Bianca? Ó, 600 dividido por ano, 600 dividido por mês, 600 dividido por dia, 600 dividido pela quantidade de unidades do seu condomínio. Sim. Então, a gente está falando de um custo que não vai interferir, não vai precisar, né, doutor Francisco? Não vai precisar de assembleia para poder modificar esse novo custo que veio para o condomínio ou esse novo investimento, enfim, Sim. esse valor a mais, essa despesa a mais que o condomínio vai ter que arcar. Então, não é nada que não possa ser encaixado numa boa projeção orçamentária, onde se tem, sim, espaço para essas situações. Concordam? sim. Gostei Perfeitamente. disso. É o cálculo que eu faço para a contratação do jurídico. Quer dizer que Todo mundo faz, viu? Para contratação de administradora também é a mesma coisa. é um investimento diluído e o cálculo por cabeça. É isso. Né? Pô, você tem condomínio aí com 80, 100 unidades, até mais do que isso. Esse cálculo aí vai cair para 4, 5, 6 reais por pessoa. Né? Por ano. Por ano. Por ano. Então, assim, é extremamente vantajoso. Né? Não precisa de assembleia, realmente, porque é uma obrigação, é menos uma responsabilidade para o síndico. E nada melhor que uma boa, como foi dito aqui, uma boa projeção financeira. Né? Colocou na tabelinha, foi aprovado no começo do ano, todo mundo já sabe que vai ser pago. A não ser que venha a ter um reajuste. Aí tudo bem, você faz depois um ajuste ali na planilha. Mas, a princípio, dá para seguir. E agora, então, o primeiro custo, a RT, foi. E o custo desse acompanhamento? Olha, gente, eu sei, não precisa falar assim o quanto eu cobro ou o quanto o outro cobra ou nada. Não precisa, mas a gente precisa ter uma ideia de valor. Porque, por exemplo, os R$600 eu não tinha a menor ideia. Então, pode ser 650, pode ser 700, pode ser 550. A gente sabe que fica numa faixa. O que eu queria de vocês era quanto custa, além do salário do piscineiro, a ter um químico responsável, uma empresa responsável para poder fazer essa aferição, né, diária necessária, que a gente já viu, preventiva, né? Então, a prevenção hoje, a Organização Mundial de Saúde fala muito na prevenção. Então, o que a gente está falando aqui é a prevenção, que é fantástico. Você previne, você vai estar pagando para prevenir. É melhor do que pagar para uma doença ocasionada e que foi citado aqui, às vezes, muito sério. Então, vamos lá. Que faixa de valor a gente fica nessa segunda parte? O acompanhamento químico vai muito do número de unidades e tamanho e volume de água da piscina. Porque Certo. tudo isso vai demandar mais atenção. Né? Isso. Quanto mais a piscina for maior, tiver um volume de água, a gente tem condomínios clubes. Né? A gente tem condomínios também que são
uma piscina pequena e que você tem muitos moradores, né? E que tem um fluxo do Airbnb muito grande. Então, tudo isso vai influenciar no valor do acompanhamento químico, tá? Mas você Em tem média, condição de dar uma média? o valor a faixa. mínimo, eu consigo falar no valor mínimo que a gente tem é R$200 de acompanhamento químico. Mês. Mês. Mensal. Então, a gente Posso está fazer um falando de adendo? 800, claro, Bianca. A gente está falando de R$800 mês. R$800 mês, é Para isso. segurança, para manutenção da saúde. Né? Uma coisa só que eu queria deixar como orientação e alerta é procurar profissionais, né? Que as pessoas procurem profissionais especializados, pessoas que estão engajadas na área, que são estudiosos Que da realmente área. queira fazer um diferencial, que Isso. queira realmente ajudar o síndico nessa parte de saúde da piscina. Exatamente. Né? Que não veja só pelo cifrão Pela em si. cifra, exatamente, era isso. É muitos anos, né, pelo cifrão. Isso, exatamente. Então, você vê, é um custo acessível para o condomínio. Com certeza. Né? Até porque a gente está falando de um range. Então, assim, pode ser que seja mais, pode ser que seja menos, mas é uma variação que não é tão considerável. Com um bom planejamento financeiro, a gente consegue, né? O síndico vai conseguir absorver Encaixar. mais esse benefício para os condôminos, mais essa segurança para os condôminos. Então, procurem profissionais que tenham disposição a fazer um suporte real e não apenas a emissão de um documento ou uma visita uma vez no ano. Pro forma, né? Isso. Realmente, a coisa tem que Exatamente. acontecer. Exatamente. Porque a prevenção, ela tem que acontecer. Me fala uma coisa, vocês falaram do condomínio clube. Existem alguns condomínios que têm a piscina coletiva e algumas unidades têm as suas piscinas individuais. Inclusive, em determinados condomínios, o tratamento, né, das piscinas individuais também é feita pelo condomínio e não pelo condômino. Veja, tem condomínios que a piscina individual é feita, você vai fazer da sua unidade, mas tem piscinas que é feito pelo condomínio. Certo. Essa piscina que é feita do condomínio, ela também será medida ou essa não entra nessa situação Eu tenho porque ela tem um uso Eu tenho um muito condomínio restrito. nesse sentido. Que Certo. cada morador tem a sua piscina individual, que só ele e a família dele usa. Então, ali a piscina não é de uso coletivo. Não. Né? Então, é de uso individual, da família dele não precisa. Uso Agora, privativo a não piscina precisa. do condomínio, sim, aí vai precisar. entendi. É só do condomínio. É Então, porque são piscinas de A uso privativa coletivo. dele, da Exatamente. família dele, dentro da casa dele, por mais que o condomínio faça a limpeza. É. Não tem nada a ver. Precisa. Mas é Porque a restrito. quantidade do Bia- uso e da água, né? Isso. Porém, o acompanhamento Volume. químico é É necessário. A emissão da necessário. RT Que não precisa. Não precisa. A 332 de 2024 do CFQ diz que piscinas de uso coletivo, beach clubs, condomínios, parques aquáticos. Sim. Então, assim, Agora, se ele, a academias. limpeza não for pelo condomínio, isso aí a gente já está tentando fazer assegurar a empresa que está fazendo a limpeza, que seria, no caso, a administradora, tá? Certo. E aí a administradora vai exigir um acompanhamento químico, sim. Porque se der algum problema, quem vai responder? Ok. A administradora. Perfeito. Era isso que eu ia dizer. Então, a ART não precisa, porque não está na norma e Sim, nem na é. lei. Mas a prevenção da saúde precisa. É, Sim. exatamente. Já que a Exatamente. empresa responsável seria uma administradora. Então, ele tem que tirar Exatamente. a responsabilidade dele. Isso independe, inclusive, da própria resolução. Né? Sim. De algo intrínseco, né? Nos nossos cuidados. E as sanções, me fala. Por exemplo, um condomínio que não cumprir. Primeiro, quem vai fiscalizar? Quem tem esse poder. Segundo, que tipo de sanções pode ter? E agora nós estamos falando o juridiquês. Aí saímos da saúde, da prevenção, para entrar daí nas medidas punitivas e controladoras. As medidas detalhadas eu não vou te dizer agora. Só que Bianca e Lorena talvez saiba até expressar melhor do que eu. Mas certamente vão ter consequências. A gente tem o Código Civil, a gente tem a Convenção, o Regimento Interno, que já traz essa obrigação do síndico de zelar pela integridade física, pela salubridade das pessoas e dos condôminos. Isso passa necessariamente pela necessidade de você ter uma boa piscina para banho, né, para utilização para esportes, aprendizados.
você também tem questões envolvendo a vigilância sanitária. Isso, eu ia perguntar. Fala Né? ali, nessa resolução, parece que fala que o conselho pode chamar a vigilância. Sim, sim. Pode Exatamente. trazer. Que, inclusive, é uma das críticas que trazem pela desnecessidade da resolução, porque já há essa fiscalização em tese por parte da vigilância sanitária. Mas, na minha concepção, uma coisa não elimina a outra. Né? É uma a mais para essas fiscalizações. E, obviamente, que se o síndico não está ali adotando as medidas adequadas, se há uma fiscalização, independente do órgão que esteja fiscalizando, e constate que há uma omissão por parte do gestor, certamente ele vai ser responsabilizado. E aí a gente tem vários tipos de responsabilidades. Tem a administrativa, tem a civil e tem a criminal, se vier a ocorrer algo mais grave. É isso. Eu sempre falo que informação é muito importante. E a educação, né? Gente, condomínio é uma mini cidade. Tudo que acontece ali naquele núcleo, né? É uma perspectiva onde acontece maior nas nossas cidades. Então, a gente está falando em meio ambiente, em preocupação com o meio ambiente, em preocupação com muitas coisas. Então, foi importantíssima essa nossa conversa, porque a gente entende que isso não foi apenas uma resolução que caiu do nada, né? Não foi uma burocracia, não foi apenas mais um custo imposto para o condomínio que vai me deixar desesperada porque eu não vou saber o que fazer. Não, é uma medida que ela tem que ter essa conscientização, porque é óbvio, se existia essa lei há tanto tempo, e tem muita gente que nem sabia que existia, então significa que muita gente não está cumprindo. Isso. Então, nós vamos precisar, além das medidas punitivas, a questão da conscientização. O que a gente tem hoje é o serviço, o basicão, que é o da manutenção da piscina, com piscineiro, com alguns produtos, etc. Agora, a partir dessa implementação da resolução, é que a gente, com o jurídico, como prestador de serviços especializados, técnicos na área, é levar informação para os síndicos e também para os moradores, porque o morador também é um fiscal do condomínio. Então, cabe a ele fiscalizar até para perguntar se aquela água está própria para ela, para os filhos, para os parentes, para os amigos. Né? Então, cabe a gente também levar essa informação e não deixar só com a gente, porque, no fim das contas, se algum condomínio, por exemplo, que o acessório não estiver praticando, não estiver seguindo essas diretrizes, né, vai ter uma consequência geral. E nada melhor que a gente levar esse conhecimento para quem é o gestor. Isso, somos partes, né? Todos nós somos Verdade. parte de uma responsabilidade maior, porque Sim. coletividade é isso, né? A gente fala sempre na responsabilidade maior. Então, somos parte disso. Como é que tá? Vocês que vivenciam o dia a dia dos condomínios, como é que tá isso hoje? Como que foi recebido? Houve uma procura? Ou o pessoal está deixando para lá ainda? Como que tá isso? Ó, eu acho que como eu tô mais na área, eu vou falar no lugar da Bianca, e Bianca me complementa. Nos meus condomínios não tem muita opção, tá? É o certo, faz o certo que é certo. Então, a gente já pegamos os nossos Os teus condomínios. já estão fazendo certo, Sim. né, Lorena? Os teus Sim. já estão fazendo certo Sim. desde antes. Então, saiu essa necessidade da RT, a gente já saiu emitindo as RTs, já demos entrada em todos os condomínios que são nossos. Se não tiver RT nos meus condomínios, a gente não vai trabalhar, porque são 15 anos a gente construindo essa história, esse trabalho para R$630. Né? A gente vai deixar o nosso nome lá, quer dizer, já tem um acompanhamento químico, mas não adianta, já tem a Maria Piscinas, mas não tem o RT. Não tem nada. Né? Então, não adianta. E olha que você está falando de se a gente fosse fazer uma pirâmide, você está falando desse pedacinho muito pequeno, Sim. que já é quem contrata você, ou seja, condomínios que já tinham essa consciência. Sim. E o resto? Que ainda nem tinham sentido Tá tendo uma resistência muito grande. Exatamente. Tá. Não estão querendo entender que é da necessidade e que não estão querendo cumprir. O que é que acontece? E tá tendo muito, assim, essa falta de informação. Sim. Por isso que ambientes como esse, discussões como essa, são tão importantes. Sim. Porque realmente acontece de uma outra informação ser difundida sem veracidade, né? Onde causa um certo temor,
Os piscineiros estão Piscineiros avaladíssimos, estão Porque querendo pensam me que vão- matar. Porque pensam que vão perder. perder. Sim, na verdade, Mas eles gente. fazem parte da engrenagem. Exatamente. Os Exatamente, piscineiros vão gente. entrar com a gente. A gente não tem Você vai ser piscineiro. qualificado, você vai Exatamente. estar ajudando, você vai ser, né? Então, piscineiro, não se preocupe. Ninguém vai tomar o teu lugar por conta dessa Isso. resolução. Encerrando, porque nosso tempo já está acabando, infelizmente, dava para conversar muito mais sobre isso. Mas assim, ó, vamos fazer assim, ó. Se fosse para falar, e aí cada um na sua área, o jurídico e vocês no dia a dia. Se eu fosse falar assim, ó, em um checklist de 3 passos para o síndico desligar o nosso, terminar de assistir o nosso podcast e sair para fazer a ação de se enquadrar nessa situação. Começando por mim? Por você. Vamos lá. Primeiramente, buscar um profissional da área, né? E a gente tem aqui exemplos sentado com a gente para pegar uma opinião técnica, né? Segundo, tem do jurídico, consultar para entender o conteúdo da resolução e da própria lei. E terceiro, executar. A gente tem, trazendo aqui mais uma vez um comparativo com a engenharia, nós temos uma lei de inspeção predial desde 2012. E a gente só vê que nos últimos anos é que os gestores começaram a se preocupar, porque começou a cair sacada, fachada, prédios inteiros estavam caindo. É uma lei e a gente não quer que se repita agora, com a resolução que é fresquinha agora, que ela já seja aplicada e já de 2026 para frente da melhor maneira possível. Então, nada melhor que consultar quem é da área, ter o suporte jurídico, que também é importante, e fazer executar. Vamos lá. É a receita de bolo que o doutor falou. Não tem erro. Não tem erro. É procurar uma pessoa, lembrando, especializada, uma pessoa engajada, estudiosa, versada, né? Uma pessoa que já esteja já preste esse serviço, já preste com excelência, para primeiro se informar, aliado a isso, justamente com o jurídico, para que você entenda, fazer uma avaliação financeira de quanto você vai precisar dispor, de qual é o melhor momento. Mas, assim, é agir. Acho que o terceiro passo é o mais importante. É ir em busca, porque tem profissionais qualificados na área. Nós temos exemplos aqui na mesa. Nós não somos concorrentes, tá? Nós somos parceiras. Não, Nós nós somos trabalhamos, parceiras. atuamos no mesmo segmento, mas somos Exatamente. parceiras. A gente, que for em prol do condomínio e da Ganha, saúde. ganha. A gente vai, tudo certo. ganha-ganha, porque eu preciso conscientizar meus clientes, eu preciso que os clientes dela entendam também, para que a gente consiga proporcionar cada dia mais saúde, conforto e segurança para os nossos... Para a nossa sociedade como um todo, né? Eu não vou dar, eu acho que eles falaram muito, muito bem, por sinal. Eu queria desafiar o síndico, né? Aquele síndico que está ali assistindo um podcast, fazer só esse desafiozinho de chegar, pegar no final de semana, que sua piscina está cheia, faça só o percurso da piscina até o banheiro. Toda a piscina, toda aquela área de lazer vai ter um banheiro. Faça da piscina até o banheiro. Se estiver seco, você contrata um químico, que com certeza não fizeram xixi no banheiro, porque está molhado e o percurso está seco. Fez na piscina. Se liga aí, síndico. Boa, Esse é o excelente dica. Muito obrigada a vocês. Nós vamos finalizar por aqui. Eu acho que valeu super. As informações foram muito bem colocadas. A gente tentou simplificar toda essa polêmica, né, deste químico. Piscineiro, você está tranquilo. Síndico, é fácil. Procurem, então, as informações. A gente está aqui para isso. Nós, da Zampieri, também estamos à disposição para podermos ajudar a todos aqui essa situação se cumpra. Porque saúde, gente, é em primeiro lugar. Fique com a gente, acompanhe a gente. E aqui a gente encerra mais um episódio do Zampieri Pode Mais. Até a próxima.